Bom, dentre os cenários que é possível fazer para a gente atender o nosso cliente, existe a demanda e a possibilidade de atender com FXS, com telefonia, quando a gente vai entregar a telefonia integrada na ONU, integrada no equipamento com portas ali RJ11, com portas de telefonia. Que na verdade é um router com porta FXS, então é parecido com a questão do router com Wi-Fi, tem suas particularidades que a gente vai ver agora, mas basicamente é mais ou menos isso que se comporta, mais ou menos assim que se comporta o equipamento. Então, Vargas, como que a gente faz esse provisionamento, né, nesse cenário com portas FXS? Eu sei que as portas FXS é um pouquinho, tem vários parâmetros ali, é um pouquinho mais chato de configurar, depende muito do cenário a cenário, né, mas acho que a gente pode ter uma ideia geral da funcionalidade aí de cada item. E agora a gente vai fazer essa primeira versão do vídeo por CLI. Se você vai fazer depois por gerência a parte de provisionamento, eu recomendo igual assistir toda essa aula de agora, porque aqui a gente já vai definir os parâmetros que a gente vai usar depois também no próximo vídeo. Perfeito. Então eu tenho a topologia aqui que está na tela para vocês agora. Esse cenário é o quinto cenário que está aqui na topologia, que é ONU Router com portas FXS. Perfeito. Então aqui a gente entrando na linha de comando, né? A gente já tinha configurado um perfil de flow para ONU Router FXS. Deixamos pronto isso. Deixamos pronto isso. Então aqui a gente só precisa agora saber aqui a ONU modo, né? A gente vai ver ali que a gente tem uma ONU nesse modelo Router 2101, que é a ONU com telefonia. Essa aqui é a serial dela. A gente vai pegar aqui, né? A serial dessa ONU. E a gente vai configurar o provisionamento dela, né? A gente vai entrar na interface de novo, né? Configure terminal, interface GPON/1, que é onde está essa ONU. A gente vai colocar o comando ONU, a serial dela, né? Flow Profile, Router, FXS. Né? Vamos aplicar aqui. Pronto, essa ONU já recebeu os fluxos que estavam pré-definidos, né? Os fluxos lá, que era internet, telefonia e gerência, né? Então, como essa ONU tem a possibilidade de colocar a gerência, né? A gente pode atribuir um IP para ela na VLAN 100. Então, como a gente tem a rede da VLAN 100 criada na OLT, né? A gente colocou lá o 192.168.254 na OLT na VLAN 100, existe a VLAN 100 também na ONU, a gente pode atribuir um IP dessa mesma rede para a gente poder fazer o acesso na ONU diretamente, né, da OLT. Ou da máquina. Ou da máquina, né? Desde que a VLAN 100 esteja segmentada, a gente consegue acessar, tá? Então vamos colocar ali 92, desculpa, aqui a gente vai colocar o comando para entrar no endereço, né? IP address, né? Serial do ONU, IP address 192.168.2.20, a gente vai colocar aqui, certo? /24, tá? Aqui agora a ONU já é acessível agora através desse IP. Então a gente pode sair aqui, dar um end aqui, né? A gente pode dar um telnet, um telnet direto aqui, 92.168.2.20. Ó, aqui já está pedindo o usuário e senha da própria ONU. Admin e Parks. Maravilha. Tá? Então aqui a gente já está dentro da ONU. Como é que a gente sabe? A gente pode dar um show CPU aqui para ver o modelo dela, ó, 21, exatamente o modelo que a gente está vendo lá. Tá? Então a gente pode aqui dar um show running config. Ela está na configuração padrão, tá? Então tem alguns parâmetros aqui que estão pré-configurados, mas ela não tem nada configurado ainda de VoIP, né? E não tem nenhuma interface virtual com alguma VLAN aqui ainda configurada. Aqui diz Virtual Ethernet, mas não é VLAN. Então a gente vai mostrar agora um script para configurar essa ONU, né? Para ver como que faz depois para executar isso aqui dentro da ONU, tá? A parte router se configura como as outras que a gente já demonstrou, né? O que tem de diferente nessa, então, são as interfaces FXS, que é o que a gente vai mostrar agora aqui. Exatamente. Maravilha. Então, como aqui esse modelo de ONU a gente não abre a parte web dela, né? A gente executa um script nela, pode ser alterado, pode ser adotado um script padrão e alterar alguns parâmetros específicos
para atender aquele tipo de cliente, aquele tipo de serviço, né? Maravilha. Então aqui agora a gente já tem aqui um script, eu vou comentar aqui o que é importante, né? Pode ver aqui então, uma vez que esse script que a gente vai executar, na ONU a gente ainda não executou, então só comentar ele aqui como funciona. Da mesma forma que na OLT a gente entra em configure terminal, para ativar no ONU o modo de configuração, tá? Nessa primeira linha aqui a gente define a regra de NAT, Masquerade, que vai ser um NAT de saída, então já tem ali os parâmetros pré-definidos no modelo, né? Tá? Depois disso a gente já cria aqui a interface virtual 0.22, que vai ser a VLAN 22, que é a da internet. Dentro dessa VLAN a gente coloca o PPoE. Tá? Feito isso, né, a gente tendo a interface PPoE, a gente começa a colocar daí os parâmetros de configuração do PPoE, certo, incluindo o usuário e senha, né? Então, se isso aqui já é um padrão, o que vai mudar aqui? O usuário e senha. Né? Então, de uma ONU para outra vai mudar o usuário e senha. Aqui já criou a interface virtual, depois aqui colocou o usuário e senha. Vinculado à VLAN 22, que é a VLAN de internet. Que é a VLAN de internet. Né? Então, aqui a gente fez daí a WAN de internet. Tá? Próxima WAN, né, vai ser, como a gente está segmentando aqui, né, o tráfego, então a gente tem uma VLAN dedicada à telefonia. Então, aqui a gente está usando agora a interface, usando o comando para criar a interface virtual da VLAN 20, que é a nossa VLAN de telefonia. E a gente está atribuindo aqui um comando para essa interface WAN, ela habilitar o DHCP client. Então, o que ela vai fazer aqui? Ela vai receber um DHCP, um endereço de um servidor DHCP na VLAN 20, né? E vai dizer que vai criar uma rota, inclusive padrão aqui, né? Vai receber desse DHCP, que vai ser a rede de telefonia. Ele vai encaminhar tudo que for pacotes gerados ali, né? Como telefonia, ele vai encaminhar nessa interface. Ele já faz esse tipo, no momento que a gente define essa linha, né? O equipamento já sabe que é, ó, quando tiver que encaminhar algum pacote de voz, telefonia por aqui. É por essa interface. Certo. Né? Então aqui daí já também o comando para ligar a interface, né? Próximo, daí é dentro do CPU, a gente tem ali, quem já configurou o MATA, né? Sabe, tem que colocar o endereço IP ou DNS do servidor de registro, né? Então aqui é onde a gente coloca o servidor para registrar o endereço IP do servidor da central, né? Que pode ser um IP puro ou pode ser um domínio. Ou pode ser um domínio, né? Tá? Tem aqui também um comando para definir de que forma os dígitos, né, DTMF do aparelho vão ser encaminhados dentro do protocolo SIP, né? Se vai junto com a mídia, como vai, né? Então aqui a gente define que é um DTMF Relay RTP-NTE, né? Por padrão, neste caso, a gente está definindo assim, mas pode ser que outra central. Depende da central. Depende da central, né? Esse aqui é o mais usual, então a gente está recomendando aqui essa configuração, né? Tá? Então o próximo comando aqui é o voiceport 0/0/0. Esse voiceport 0/0/0, ele faz referência à linha 1. Então essa ONU ela tem duas portas de telefonia, linha 1 e linha 2. O 0, final 0 é linha 1, o final 1 é linha 2. Tá. Então, como a gente está configurando uma linha, a gente está... É o primeiro e o segundo, só muda a sequência, mas é a primeira linha e a segunda linha. Primeira linha e segunda linha, no caso, né? Então, aqui a gente está habilitando o cancelamento de eco, né, nessa porta de telefonia, e a gente está colocando um contexto, tá? A gente está chamando aqui o contexto 0. Por que é importante aqui o contexto 0? Tá vendo? Eu marquei aqui, já relacionou lá na parte da Elpir VoIP, que é o contexto 0. Então, as configurações desse plano de VoIP estão nesse contexto aplicados nessa porta física. Certo. Tá? Então Está relacionando essa porta física. Exatamente, onde relaciona. Então o contexto está ali, voiceport 0. Tá? Próximo são os dial peers, planos de descagem. A gente tem que colocar sempre um POTS e um VoIP. Né? E o que acontece? Então aqui dentro do POTS a gente está dizendo que essa linha 1, né, que a gente viu que é o porto 000, né, tá com este usuário, né, e esta senha aqui, né, para este ramal. No caso pode ser uma linha, né, convencional. Aí o usuário poderia ser direto o número aqui. Poderia ser direto o número aqui, né. Então aqui é um número que vai receber uma chamada, né, entendeu? Pode ser um número inteiro. E o destination pattern aqui também é o próprio número, tá? Então temos usuário e senha. E o próximo ali são os planos do VoIP, né? Também de novo repete o usuário e senha, né? Aí informa o codec. Essa informação aqui é importante, né? Todo o SIP tem que ter um codec, né? Para poder codificar os dados ali da telefonia, né?
E aqui a gente está usando aqui no caso, né, o codec G711 ALAW. Aqui volta a questão do contexto, que a gente tinha mencionado acima, né? E aqui o plano de descagem, Destination Pattern T. Esse já é um padrão, né, convencionado. Então, a sequência de dígitos, tudo está dentro desse plano aqui, né, para poder fazer as descagens para os números de Geralmente destino. é utilizado. Geralmente é utilizado. Certo. Tá? E aqui o Session Target SIP Server, né? Ele já também nos leva lá para a configuração do SIP UA que a gente fez aqui em cima, né? Então, quando a gente chama aqui esse alvo aqui por SIP Server, né? Ele está relacionando com este IP aqui, né? Que está pré-configurado anteriormente. Né? Então, pronto, fez isso, também salvo. End copy run startup, da mesma forma que na OLT. Quando a gente olha, isso aqui assusta a quantidade de parâmetros, mas muita coisa é default. Muita Né? coisa E a gente default. tem meia dúzia de parâmetros ali que são os parâmetros customizáveis que muda de SIP para SIP. Isso mesmo. Legal. Então, o que a gente vai fazer aqui agora, né? Como a gente vai usar essa configuração aqui, simplesmente marca tudo aqui, seleciona, né? Dá um copiar, voltamos lá no terminal da OLT. Aqui já expirou, deu um timeout, que a gente levou um tempo para explicar, não tem problema. A gente dá um telnet de novo Entra de novo na ONU. para ONU, admin e parts. Vou dar o comando aqui, show CPU, para mostrar que a gente está dentro da ONU. Tá? Então, a gente só cola aqui. Já está configurando. Todos aqueles parâmetros que a gente comentou estão sendo configurados dentro da ONU. Se for ativar o outro cliente, que é outro número, vai mudar basicamente o usuário e a senha. Exatamente. Ponto. Exatamente. Usuário e senha, tanto do PPoE quanto do VoIP. Sim, né? sim. Porque o SIP Server provavelmente vai ser o mesmo, né? A estrutura vai ser a mesma. A vela provavelmente vai ser a mesma. Então, dessa forma, né, já está configurado. Né? Então, a gente colocou ali o usuário, né, Parques 20. Então, a gente pode ver se vai autenticar aqui. Podemos voltar ali no terminal. Show interface PPPoE da ONU, que ainda não subiu, né? Mas em seguida a gente aguarda um pouquinho. Em seguida vai subir. Deve subir a conexão. Maravilha. Isso é um trabalho que assusta um pouco, né? A gente cria o primeiro perfil, dá mais trabalho. Isso. Mas à medida que a gente vai copiar para o segundo, para o terceiro, para o quarto, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente. Maravilha. Só O usuário que ficou aí é o do PPPoE, é o... é o Parques 20, né? Uhum. Aqui, vamos só dar uma conferida aqui. Dar um show running, né? Da mesma forma aqui. Parques 20. Interface virtual VLAN 22. Né? Que são os parâmetros que estão configurados. Vou voltar aqui. Vou só checar se aqui ainda não ativou. No 22 PPPoE. Vamos ver se no servidor ali, o concentrador está configurado aqui. Não. Aí vai ficar difícil. É. Aí vai ficar difícil. Não, então já está explicado. Bem Então fácil vamos que lá. a gente consegue resolver. A gente põe um Parques 20 aqui. Para quem não está habituado com o PPPoE, na verdade o que aconteceu é que como a gente criou esse perfil agora, a gente não tinha criado o usuário Parques 20, né, que é o usuário que nós estamos aqui homologando a telefonia, então a gente está criando o usuário Parques 20 no PPPoE agora para o ONU conseguir autenticar no PPPoE Server. Então só subiu já, está online. Já ativou aqui o Mandou um show lá no ONU. Vamos voltar no ONU. Um show no PPPoE. Show interface PPoE. Aí, protocolo. Maravilha. Up, né? Maravilha. Então subiu ali. Ok. Isso aí, Parques 20, usuário conectado. Feito. Próxima versão agora do vídeo é a versão fazendo por sistema de gerenciamento. Na verdade, toda essa parte aqui que a gente colou via script, isso permanece igual, não vai mudar nada. Exato. Né? Todos esses parâmetros que a gente vai fazer agora mesmo, só a parte de provisionamento, que é a parte mais fácil
dessa parte aqui. Isso aí. Beleza? Então, até a próxima aula.